E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Porque concurseiro não tem hora para estudar, qualquer hora é hora, certo? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Ricardo, do Oficina de Exatas, certo? E nós estamos fazendo esse curso visando, principalmente, né? É um curso baseado na banca objetiva, né? Objetiva Concursos, que vai fazer o concurso da Câmara de Vereadores de Alvorada, certo? Esse concurso, o edital já saiu, né? E são vários cargos lá, e lá está especificada a prova de matemática, raciocínio lógico, certo? E outro concurso que está em via de sair é o do trem ZURB, né? Que já definiu a objetiva como a banca que vai realizar a prova, certo? Se você olhar o projeto básico lá da licitação, vai ver que os cargos também exigem a prova de matemática barra raciocínio lógico, certo? Então o concurso do Trenzub também vai ocorrer a prova de matemática, né? Um dos assuntos que já está lá na Câmara de Alvorada, e eu creio que também deve estar na prova do Trenzub, é esse aqui: medidas de tendência central, média, moda e mediana, certo? O que são medidas de tendência central, né? Antes disso, esse curso aqui vai correr totalmente gratuito aqui no canal do Oficina de Exatas pelo YouTube. Vai ter uma parte teórica bem simples, né? Porque analisando as provas, eu estou montando o curso baseado na prova da Objetiva Concursos, então aquilo que ela realmente cobra, não vamos ficar perdendo tempo com coisa que ela não vai cobrar, não vai cair na tua prova. Então o curso é totalmente direcionado para a banca objetiva. Ah, Ricardo, você vai passar por cima de um monte de coisa. Vou sim, porque não interessa para gente. Nós vamos buscar ser o mais objetivo possível para fazer a prova da banca objetiva, certo? Então não vai ter enrolação aqui, nós estudando coisas que não precisa, que não vai cair na tua prova, que não está na linhas de prova da objetiva, certo? Então, para nós vermos, voltando, então, o que é medida de tendência central? Medida de tendência central, como o próprio nome está dizendo, é o centro, né? É um centro onde se está concentrado uma série de valores, né? Em torno daquele determinado valor que os dados se distribuem, certo? Então eu tenho uma série de dados, né? Números qualquer, e existe uma tendência no centro dessa distribuição dos valores se agruparem ali, certo? Então, isso que é uma medida de tendência central. É um centro de valores onde tende a se agrupar. E quais são as medidas de tendência central mais importantes? A média, a moda e a mediana, certo? Nós vamos ver agora cada uma delas, certo? Começando pela média. A média, ela pode ser uma média simples, ou alguns dizem que a média pode ser ponderada também, certo? Mas para mim, tudo é média simples, porque a média ponderada não passa de uma particularidade da média simples, e eu vou mostrar depois por quê. Então, eu posso dizer que a média de um conjunto de valores é o quociente
entre o somatório desses valores e a quantidade de valores, certo? Em outras palavras, mostrando aqui, vamos supor que nós temos uma distribuição qualquer de valores: 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12, certo? Isso aqui pode ser a idade de irmãos. Vamos ver que a pobre coitada aqui teve 7 filhos, certo? Então, o que acontece? Eu quero saber qual a média da idade desses 7 filhos. A média vai ser o quê? O quociente, ou seja, a divisão entre o somatório desses valores, ou seja, o somatório das idades dividido, já que é o quociente, né, entre o somatório desses valores e a quantidade de valores. Ora, quantos são? Então, eu vou somar todos os valores apresentados e dividir pela quantidade de valores. 2, 4, 6, 7. Isso vai ser a média. Então, eu vou fazer essa soma. 14 com 16 dá 30. 12 com 18 dá 30. 30 com 30, 60. 60 com 10, 70. Aqui dá 28. 98 é essa soma. 98 dividido por 7 vai dar 9 por 7 dá 1. 7 vezes 1, 7 para 9, 2. 2 com 8, 28. 28 dividido por 7, 4. Então, a média das idades é 14 anos. Então, essa é a média, a somatória. É a somatória de todas as idades dividido pela quantidade de idades que eu somei. E olha só, vamos colocar agora isso aqui que é chamado de rol, né? O rol dos valores, o rol das idades. Vamos colocar ele em ordem crescente. Primeiro é o 10, depois é o 12, depois é o 13, depois é o 14, depois o 15, depois o 16 e por último o 18, certo? Então tá aqui 2, 4, 6, 7. Então o que a gente vê? O termo central aqui, termo central, como isso aqui é a quantidade ímpar, eu jogo para cá 3, para cá 3. Ficou o termo central. Aqui o termo central é 14. 14 é a média que nós já determinamos, né? Então, nós vemos que essa distribuição aqui qualquer, ela tem a tendência de ficar no centro. Por isso que o nome é medidas de tendência central, porque ela tende a ficar no centro. Agora, não quer dizer que toda vez isso vai acontecer, certo? Não vai, pode ir variando um pouco para um lado, um pouco para o outro, né? Quanto maior for a amostra, né? Quanto maior números eu tiver aqui, menor vai ser a chance dela estar aqui no meio, certo? Então, isso aqui é uma tendência, por isso que é uma medida de tendência central, certo? Então, 14 é a média desses números. Como é que a gente calcula? Soma todos os números e divide pela quantidade de números, certo? E o que acontece no caso da média? Isso é o que se chama de média simples. Mas o que acontece no caso da média ponderada? A média ponderada acontece o quê? Vamos imaginar que nós temos uma turma de um colégio, turma
E nós temos as notas que os alunos tiraram. Vamos dizer que os alunos tiraram nota de 4 até 10, certo? E vamos ver a quantidade de alunos que tirou cada uma das notas, certo? Então, aqui vai ser a quantidade de alunos que tirou determinada nota. Vamos dizer que 4 alunos tirou 4, 1 aluno tirou 5, 5 alunos tiraram 6, 8 alunos tiraram 7, 7 alunos tiraram 8, 3 alunos tiraram 9 e 2 alunos tiraram 10. E eu quero saber qual a média das notas, qual a média das notas da turma. Ora, para mim saber a média, eu tenho que fazer o quê? Tenho que somar todas as notas que foram tiradas e dividir pela quantidade de alunos que fez a prova, certo? Só que aqui, em vez de eu pegar, vamos ver quantos alunos tem, ó, 4 mais 1, 5, 10, 18, 20, 30. São 30 alunos. Em vez de eu escrever as 30 notas do aluno, eu agrupei elas em quantidades iguais. Em vez de eu escrever, botar um rol com 4 notas 4, depois uma nota 5, depois 5 notas 6, eu escrevi todas essas notas numa tabela. Essa quantidade de alunos aqui é como se fossem os pesos para essas notas. Mas na verdade ela é só um método de eu não ter que escrever todo um rol. Por isso que eu digo que a média ponderada é a mesma coisa que a média simples. A única coisa que foi feita é uma tabela para facilitar o nosso cálculo, não ficar escrevendo um monte de números, certo? Tanto é que eu vou fazer, para determinar a média, vai ser somar essas 4 notas 4 que os 4 alunos tiraram. 4 vezes 4, né? Então, se tivesse aqui, ó, eu ia somar e ia dizer que 16. Só que aqui eu estou multiplicando primeiro. Por quê? Em vez de eu somar, eu fiz essa tabela para facilitar as contas. Em vez de eu fazer uma soma com 30 parcelas, eu vou fazer somas de algumas multiplicações. Como aqui, ó, a nota 5 só teve uma. Então, é 5 vezes 1. A nota 6 apareceu 5 vezes. A nota 7 apareceu 8 vezes. A nota 8 apareceu 7 vezes. A nota 9 apareceu 3 vezes. E, por fim, a nota 10 apareceu 2 vezes. Então, em vez de eu somar 30 notas, eu agrupei elas em notas iguais e vou ter menos trabalho. Porque eu tinha que somar essas 30 notas e dividir por 30. Agora, o que eu vou fazer? É só fazer essas multiplicações e depois somar. Ó, 4 vezes 4 dá 16, 5 vezes 1 dá 5, 6 vezes 5 dá 30, 7 vezes 8 dá 56, 8 vezes 7 é 56 também, 9 vezes 3 é 27 e 10 vezes 2 é 20, dividido por 30. Agora, o que eu faço? Somo tudo. 30 com 20, 50. Aqui, ó, 56 com 56 dá 112. 112 com 50 dá 162. 162 dá 178. 178 dá 183. 183 dá 190, 210. Então, isso é 210 dividido por 30. Isso me dá 210 por 30, dá 7. Então, a média da turma é 7. É a média da nota da turma.
E olha aqui, se você olhar, ó, o 7 está bem aqui no meio, né? A nota 7 não é novidade, por quê? Isso, a média é uma medida de tendência central. Então, a média ela tende a ficar no meio da distribuição. Certo, pessoal? E a mediana? O que é a mediana? Outra medida de tendência central. A mediana ela vai ser o termo do meio de uma sequência de valores organizada de forma crescente. Então, a mediana é o quê? É o termo do meio de uma sequência de valores organizada de forma crescente. Vamos supor que eu tenho uma determinada distribuição de valores qualquer. Essa distribuição de valores. Eu recebi esse rol de valores aqui e eu quero determinar a mediana. Como que eu vou determinar a mediana? A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a mediana de esses números de forma crescente. Então eu vou pegar lá o primeiro, o menor, que é o 2. Certo? Vou marcar aqui para me saber ali que eu já peguei. Depois o outro é o 5, ó. 2, 5. Depois é o 6. Depois é o 8. Depois o 10. Depois vem o 13. Depois do 13, o 15. Depois do 15, o 16. E por último, o 18. Então aqui eu tinha 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Ora, eu tenho 9 elementos no rol. Se eu quero, né, elementos, né? É elementos. Eu tenho 9 elementos no rol. Se eu quero o elemento do meio, o termo do meio, o que eu tenho que fazer? 9. Ora, 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, eu tenho que ter 4 para um lado e 4 para o outro, né? Então, aqui, ó, vou pegar 1, 2, 3, 4. Peguei, ó, 4 elementos para cá. E de trás para frente, 1, 2, 3, 4, ó, 4 elementos para cá. Ficou esse aqui, ó, o 10, que é o quinto elemento, o elemento do meio, certo? Sozinho. Ele é o quê? Ele é a mediana, porque é o termo do meio de uma sequência de valores organizada de forma crescente. Isso que é a mediana, certo? Ah, Ricardo, isso aí foi moleza, porque tinha 9 elementos, 9 é ímpar, então é fácil eu determinar qual é o elemento do meio. E se essa distribuição for par, como é que eu faço? Não tem problema. Vamos considerar agora que o 18 não faz parte dessa distribuição. Então, ó, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16. Então, ó, ficou 2, 4, 6, 8. 8 dividido por 2, 4. Então tem que estar 4 para um lado e 4 para o outro. Vou pegar 1, 2, 3, 4 para cá. 1, 2, 3, 4 para cá. O que vai ser a mediana? Dividir em duas de 4, esses 8 elementos em dois grupos de 4. No primeiro grupo, esse grupo da esquerda aqui, eu vou pegar o último elemento, que é o 8. E no segundo grupo, o grupo da direita aqui, eu vou pegar o primeiro elemento, que é o 10. E o que eu vou fazer? Vou somar eles e dividir por 2. 8 mais 10, 18. 18 dividido por 2 é 9.
9, então, é o valor da mediana. Eu pego esses elementos centrais e faço a média aritmética dele. Ah, Ricardo, mas o 9 não está aí no rol. Não tem 9 no rol. Não tem problema. A mediana é a medida, é o termo do meio. Então, é um termo que a medida, por isso que eu digo medida de tendência central, a medida é que os valores se agrupem em torno do 9. Por isso que ela é a mediana. Certo? Agora, ela não necessariamente precisa estar no rol, para nenhum deles. Aliás, para nenhum deles não. Para média e para mediana, não há necessidade do número que eu achei como média ou mediana estar no rol de elementos, certo? No próximo nós vamos ver a moda. A moda sim, a moda tem que estar. Eu não posso achar uma moda que seja um valor que não está no rol. Agora, tanto para média quanto para mediana, eu posso achar um número como valor que não esteja no rol. Então, o que a gente faz? A mediana é o termo do meio da sequência, certo? Se a sequência tiver um número ímpar de elementos, eu divido a metade para um lado, a metade para o outro. O elemento que sobrou ali, o do meio, é a mediana. Se a distribuição tiver uma quantidade par de elementos, eu divido metade de um elemento para um lado, metade dos outros elementos para o lado. Da primeira metade, eu vou pegar o último elemento, e da segunda metade, eu vou pegar o primeiro elemento e fazer a média aritmética deles dois, ou seja, somar esses dois elementos e dividir por 2 para determinar a mediana, e sempre lembrando que eu tenho que pegar o rol e colocar sempre em ordem crescente, certo? E por fim, a última medida de tendência central é a moda. A moda, como o próprio nome está dizendo, o que é uma coisa que está na moda? Não é aquilo que está aparecendo toda hora? Então, na estatística não é diferente, porque a moda de uma série de valores é o elemento que aparece com maior frequência. Ou seja, a moda de um determinado rol de elementos é aquele que aparece com maior frequência. Então, eu posso ter, por exemplo, a estatura de crianças de uma turma. Então, eu tenho uma turma lá com 7 alunos. Uma turma de 7 alunos. As estaturas são 1,30 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,30 m, 1,35 m, 1,30 m, 1,35 m e 1,25 m. 2, 4, 6, 7. Então, para mim determinar a moda, eu vou procurar qual o elemento que aparece mais vezes. Então eu tenho 1,30 uma, 2, 3 vezes. Não tenho o 1,35 aparece 2, 1,40 uma, 1,25 uma. Então a moda é 1,30 metros. É aquele elemento que aparece mais vezes. Com a maior frequência é a moda. Por exemplo, eu posso ter as notas de alguns alunos. Então, notas e os alunos. Então, eu tenho
as notas 6, 7, 8 e 10. Um aluno tirou 6, 2 tirou 3, 7, 3 tirou 8 e 1 tirou 10. E agora, qual que é a moda? Eu só olhando essa tabela, como é que eu posso determinar a moda? Ora, eu vou ver a quantidade de alunos aonde tem a maior quantidade de alunos, porque a maior quantidade de alunos foi o que tirou tal nota, certo? Então, eu tenho aqui, um aluno só tirou 6, 2 alunos tiraram 7, 3 alunos tiraram 8 e um aluno tirou 10. Então, qual é a moda? A moda é esse aqui. A moda é a nota, é 8. A nota é 8. A nota é 8. Então, a moda é 8. Mas por que a moda é 8? Porque 3 alunos tiraram nota 8. Então, é o que aparece com maior frequência, é o 3. Se eu fosse fazer um rol disso aqui, dessas notas, seria o quê? 6, uma vez, o 7, 2 vezes, o 8, 3 vezes e o 10, uma vez. Eu ia chegar aqui, qual é a moda? A moda é o que mais aparece. Então, a moda é 8 porque aparece 3 vezes. Então, eu olho para a tabela e vejo, 3 alunos tiraram nota 8. Nenhuma quantidade de aluno é maior do que 3. Então, a moda dessa distribuição é 8, porque foi a maior frequência de notas que apareceu, certo? Agora, a moda, ela tem uma característica. Eu já falei, diferente da média e da mediana, a moda, ela tem que estar no rol, certo? Se é a que mais aparece, ela tem que estar ali. A média e a mediana, eu posso achar um número que não esteja no rol, como aconteceu com a mediana, que eu achei 9, e o 9 não estava no rol dos números apresentados. Agora, a moda, ela tem que estar. E também, o que pode acontecer com a moda é eu ter mais de uma moda na mesma distribuição. Vamos supor que aqui, nessa mesma distribuição, tivesse mais 2 alunos que tiraram 10 também. Então, nós teríamos 3 alunos que tiraram nota 8 e 3 alunos que tiraram nota 10. Então, isso aqui, essa distribuição, esse rol, ele é bimodal, porque ele tem 2 modas. Ele tem uma moda que vale 8 e a outra moda que vale 10. E ele pode ter várias modas dependendo da quantidade de números que se repetem com a mesma igualdade, certo? Então, pessoal, foi ter cerca aí de 20 e poucos minutos que eu falei para vocês os pontos mais importantes da teoria das medidas de tendência central, média, moda e mediana. Só com essa teoria você é capaz de resolver as questões da prova da objetiva. Eu vou resolver agora 20 questões da banca objetiva, 20 questões de prova que caíram na objetiva, e nós vamos ver que eu não vou usar nenhum conhecimento além desse que eu transmiti para vocês. Eu vou deixar no link da descrição o PDF das questões. Eu vou deixar o nosso Instagram para vocês seguirem o Oficina de Exata lá no nosso Instagram. E vou deixar também um link para o WhatsApp, né, para aqueles que quiserem participar do grupo de discussão de matemática para essa prova da objetiva. Vai ter o link ali do WhatsApp, certo? Então, essa aí foi a nossa primeira aula. Esperamos encontrar vocês de novo na próxima aula, quando eu vou tratar do assunto probabilidade. Até mais e um abraço.